esse jogo, ele é um jogo de um vizinho, né? Virtual. Verdade, verdadeiro ou falso, e tinha algumas perguntinhas. Então, por exemplo, a escova, onde ela foi criada, né? O aluno ele precisava dizer, foi na África, se não foi, tal. E aí tocava se era verdadeiro ou falso. Gente, as pessoas não sabem nem o que é inventado na África, né? Quando a gente pensa. Aí quando a gente fala em medicina, a gente pensar em África, eu já pensava em medicina há muito tempo, antes das grandes navegações. Quando a gente pensa na questão da própria escravidão, quando traziam os negros para cá, eles eram espertos, eles pegavam negros, né, que sabiam de química, física, biologia, porque você acha que qualquer negro ia trabalhar, né, qualquer pessoa ia trabalhar na cana-de-açúcar? Aquilo é química pura. Né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente já sabe que a África já tinha muito conhecimento científico, né? E aí a gente fez esse jogo com os alunos. Aqui são alguns dos exemplos do livro, né? Só para vocês terem ideia. Várias coisas, muito legal. A lâmpada, por exemplo, que o Thomas Edison ganha fama aí, né? Que ele que inventou e não foi ele. E aí a gente tem a aplicação na escola, a gente aplicou com os nossos alunos, uma turma de 8º ano, aplicamos esse jogo, pegamos ali, né, os tablets da escola, usaram o seu próprio celular. Os meninos, né, 2 estão aqui representando, que fizeram parte também do jogo. Eles, depois do jogo, os meninos eles tinham que, os alunos eles jogavam, depois do jogo, via explicação, e os meninos brilhantemente explicaram. Eles ficaram assim, encantados, várias coisas que eles achavam que era de conhecimento europeu ou de uma pessoa branca que tinha inventado, eles desmistificaram isso e reconstruíram, né, o seu conhecimento. E aí o João continua. Bom, primeiro falar que esse trabalho que ela fez foi fantástico, né? Daqui a pouco a gente vai abrir espaço aqui para os meninos contarem a experiência, como foi lidar com o público, né, com o alunado, na perspectiva deles, que são estudantes. Mas assim, foi muito interessante e prova, mais uma vez, uma prática antirracista empregada em sala de aula, certo? Dentro da perspectiva da matemática, a gente vem discutindo algumas coisas também. Então, por exemplo, lá no 6º ano, quando a gente começa a falar sobre a história dos números, né, a gente precisa deixar demarcado a importância, né, em África, do surgimento desses números. Precisa deixar marcado isso, coisa que o livro didático não faz, né? Então a gente tem aqui tópicos, né, dentro da história dos números, o teorema do triângulo retângulo, que agora com os meus alunos eu estou tentando desmistificar essa ideia de usar Pitágoras, é teorema do triângulo retângulo. Já é um passo, a gente acha que não, mas já é um passo. Pitágoras, ele foi um cara que ele recebeu os louros, né, do teorema. Mas estudos relatam aí, inclusive na biografia de Jefferson Todão, ele diz que há relatos que Pitágoras ele andou lá nas pirâmides e aí ele verificou, e aí a construção das pirâmides que muitos e muitos anos atrás, antes dele, que ele foi lá, que ele analisou e percebeu que ali já tinha sido usado, né? Eles estavam estudando, que a escola pitagórica estava estudando, eles aprimoraram, buscaram o teorema e ele ficou com o ouro. Mas aquilo já tinha sido usado, esse teorema, lá atrás. Então, óbvio, não era dele. Então, por isso existe um movimento forte hoje, dentro dessa vertente da afroética na matemática, de desmistificar Pitágoras e usar o teorema do triângulo retângulo. A geometria, né, que é a geometria euclidiana, Egito, então, ela precisa ser evidenciada. Fica parecendo que é algo que, sei lá, o livro ele aponta muito, eu costumo dizer que é muito seco. Triângulos é isso, isso e isso, né? Característica dos triângulos, semelhança, não sei o quê, e a história para cá. As contribuições de Kemet, né, no Egito, o sistema de medida egípcio. Então, trazer os outros, óbvio, mas
mas também trazer na mesmo patamar as do Egito, as egípcias. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo ao longo dessas turmas, né? Só para deixar marcado, eu trabalho em turmas do 7º até o 3º ano do ensino médio. Então, ali a matemática